Olá, amigos que acompanham o Peixe Elétrico, trazendo todas as informações do maior alvinegro do mundo que enfrenta o Macará nesta quinta-feira, às 19 horas, em Ambato, estádio Bela Vista, lá no Equador. E o técnico Cuca treinou exatamente na cidade onde vai acontecer a partida e esboçou a equipe que enfrentará o Macará na noite desta quinta-feira. Tem algumas dúvidas, a gente vai trazer bastante para vocês aí no Peixe Elétrico. Vamos falar também sobre salários, as pendências que o Santos tem com os jogadores. Agora, com a venda do Adonis Frias, quem sabe o Santos consegue liquidar ou pelo menos chegar próximo a isso com os jogadores antes mesmo do clássico, dos três clássicos, né, contra Palmeiras e Corinthians. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de salários. Mercadão da bola, nome do Lima, Lima, ex-Fluminense, aparece aí como um novo nome procurado pelo Santos e pode ser que dê negócio. A gente vai trazer um pouquinho sobre essa possível negociação entre Santos e Fluminense e também o América do México, onde o jogador está emprestado. Vamos falar um pouquinho sobre o Lima, sobre o Alexander, se pode haver negócios, mas o Mercadão do Santos parece que começou a agitar e quem sabe o Santos contrate aí e presenteie o Cuca com mais opções para disputar os três campeonatos que o Santos está aí com um elenco curto e participando. Tudo isso vocês acompanham aqui no Peixe Elétrico, mas antes peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like. É sempre importantíssimo estar presente com vocês aqui no Peixe Elétrico. Então, pessoal, dá uma força para a gente, se inscreva no canal, que é sempre muito importante para a gente estar interagindo aqui no Peixe Elétrico. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre o treinamento do Santos. O técnico Cuca tinha algumas dúvidas para a montagem dessa equipe, cheio de desfalques. A gente sabe que o Santos vai jogar sem 7 titulares, né? 2 deles que tomaram o terceiro cartão amarelo, o caso do Escobar e também do Barreal. Neymar e Gabigol ficou também para fazer um trabalho se preparando para o jogo contra o Mirassol, e tem os jogadores contundidos também, o Veríssimo, o próprio Igor Vinícius, que não está contundido, mas está voltando de contusão, também estão fora dessa partida e acabaram nem viajando. Fora eles, tem o Gabriel Menino, que também se contundiu, a gente sabe, e então é um Santos cheio, mas cheio mesmo de desfalques para essa partida. O Cuca fez um trabalho com os jogadores, tem algumas dúvidas ali para montar a equipe, uma delas é na volância, se joga com o Oliva, desgasta mais o jogador, aí até pensando no jogo de domingo contra o Mirassol, pode ser que ele entre com o Gustavinho, vamos ver como o Cuca vai entrar com essa equipe, mas ele treinou a maioria do período com o Oliva, e o Santos cheio de desfalques, é bom ter alguns dos seus titulares presentes nessa partida, na visão do Cuca. A outra dúvida poderia ser o Miguelito, entrando no lugar aí do Roleiser, o Miguelito que tem grande facilidade e já adaptação de enfrentar jogos na altitude. O Miguelito poderia entrar, mas eu acho pouco provável. Acho que o Roleiser está à frente nessa disputa e deverá ser o titular ali comandando o meio-campo do Santos. Um provável Santos que vai enfrentar a equipe do Macará será formado por Brazão, Davizinho, William Arão, Luan Pérez e Rafael Gonzaga. É outra dúvida que aparecia, é a questão do Rafael Gonzaga ou o Ananias. Acho que o Rafael Gonzaga pode ganhar chance. Vamos ver, porque ainda a notícia de que o Ananias possa entrar nessa equipe. Ele treinou um pouco também na equipe titular. Então, o Ananias ficando no banco de reservas e o Rafael Gonzaga ganhando a posição na lateral esquerda. O meio-campo formado pelo Schmidt, o Oliva e também o Roleiser. Fica a dúvida aí do Gustavo Henrique se ele entra ou não nessa volância. Tanto é para fazer um terceiro volante ali ou para entrar no lugar de algum dos volantes. Mas ainda vamos aguardar para a gente ver a escalação oficial.
fechando com o Roleiser ali no meio campo e o ataque com o Cabadeiro na direita, o Tassiano como a referência ali e o Rony na esquerda. Essa deverá ser a equipe do Santos que enfrentará o Macará. Falando um pouquinho sobre as pendências que o Santos tem com os jogadores, a gente vê que o Santos pagou a CLT, pagou também um mês de imagem, só que agora ainda está devendo 2 meses de imagem e amanhã já vence. Amanhã a gente pode dizer, hoje já vence aí terceiro mês de imagem, o Santos deverá fazer o pagamento, pode ser que seja feito até antes da partida contra o Macará, pagamento de uma imagem, então ficaria com 2 imagens, mas a promessa é a mesma que foi feita no mês passado, que até o final do mês o Santos possa conseguir equacionar essa questão dos direitos de imagem, o Santos que não deve salários de CLT aos jogadores. Essa promessa é de que até o máximo, antes dos confrontos aí dos clássicos que o Santos vai ter pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, seja depositado para os jogadores aí as pendências e quem sabe para dar um estímulo maior para eles aí e quem sabe o Santos também se livrando de vez dessas pendências que incomoda muito o elenco do Santos, né? Tudo isso o Santos está conseguindo graças à venda do Adonis Frias, que foi negociado com o Atlas do México. Isso daí ajudou, deu uma guinada no caixa do Santos, junto com outros valores que o Santos tinha a receber de premiação. Então, por isso, o Santos pode pagar as pendências dos jogadores e até arcar com o transferban. Por que o transferban? Porque o transferban impede de registrar novos atletas e o técnico Cuca já pediu para a diretoria pretende contratar um ou outro jogador que chega para vestir a camisa no Santos, mas tem que pagar o transferban. Quando fala chega para vestir a camisa, a gente pensa em jogadores gabaritados, mas o Alexandre Matos entende que o Lima, ex-jogador do Fluminense, que está emprestado, ainda pertence ao Fluminense, né, mas está emprestado ao América do México, está encostado lá, não vem jogando. O Santos se interessa por esse jogador, campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023 aí, jogou bastante no Fluminense, foi emprestado para o América. O Santos quer o jogador, 30 anos, e o Santos tenta o empréstimo com o Fluminense. Pode ser que seja feita uma proposta para compra em definitivo do Lima. O pagamento, o Santos não arcaria com valores. Eu acho que esses valores, pelas conversas que eu ouvi e que eu conversei com algumas pessoas no Santos, seja debitado de valores que o Fluminense tem a pagar ao Santos, nos casos do Soteldo e também do Nonato. Então, nesse sentido, pode ser que dê negócio e o Santos não tenha que arcar com valores. Assim como acontece na sondagem e até proposta que o Santos vem fazendo pelo Alexander no Atlético Mineiro. O Santos não tem dinheiro para contratar, todos sabem, então o Santos tenta uma forma de viabilizar valores até que tem para receber com outros clubes para poder reforçar a equipe. E é o caso do Alexander, que pode ser envolvido aí né, numa negociação tripla, né? Uma tripla negociação que seja feita, assim como foi feito a transferência do Rony ao Santos Futebol Clube, que é entrar o Botafogo na parada. O Santos tem um alto valor a receber ainda do Botafogo, questão ao Jair, ao John também, e o Botafogo tem um valor altíssimo também para receber do Júnior Santos perante ao Atlético Mineiro. Então, como seria feita essa situação? O Santos abriria mão dos valores que o Atlético Mineiro pleiteia pelo Alexander, o Santos abriria mão desses valores com o Botafogo e o Botafogo automaticamente abriria mão de valores a receber do Atlético com o Júnior Santos.
Então quitaria parte da dívida que o Botafogo tem com o Santos e o Atlético tem com o Botafogo, e faria esse triângulo aí de negociação para poder, quem sabe, o Alexander ser um dos reforços do Santos Futebol Clube. Ainda há esperança de contratar o Martirena. O Santos viu aí nos últimos dias, o torcedor do Santos viu o Santos quase negociando o Martirena com o Adonis Frias, mas o argentino preferiu ir ao México, recebeu uma boa proposta. O Santos também recebeu uma proposta aí, praticamente os valores que foram feitos quando o Santos contratou o Adonis Frias. O Santos viu uma boa vantagem nisso daí, até para cobrir as suas pendências. Então, nesse sentido, a gente vê que o Santos acaba não tendo condições de contratar o Martirena. Só que o Martirena, ele tinha grande interesse em vir para o Santos. Então, nesse sentido, o Santos ainda tenta um empréstimo do jogador por 1 ano, aí o empréstimo frente ao Racing. O Racing não é muito adepto a empréstimo, recusou a proposta do Vasco, recusou a proposta do Nacional do Uruguai, mas o Santos pretende até colocar valores ali para poder conseguir esse empréstimo.